O oceano se agita, ondas quebram, uma tempestade se forma, furacões, a força bruta da natureza, deixam um rastro de destruição. Esta é a história do furacão Helene. Helene, como todos os furacões, começou como uma pequena perturbação, um sopro de vento sobre as águas quentes do oceano. Essas tempestades prosperam com o calor, extraindo energia da umidade e do ar ascendente. À medida que o ar quente sobe, ele esfria e condensa, formando nuvens de tempestade. Esse ciclo de ar quente subindo e ar frio condensando cria um poderoso sistema rotativo. É assim que um furacão nasce. Na vastidão do Oceano Atlântico, um conjunto de tempestades começou a se organizar. As nuvens escuras se aglomeravam, prenunciando algo grandioso e potencialmente devastador. Meteorologistas, os detetives do tempo, observavam atentamente. Eles analisavam cada mudança, cada variação nos padrões climáticos, buscando entender a magnitude do que estava por vir. Os dados começaram a pintar um quadro: velocidades do vento aumentando, pressão barométrica caindo, os sinais característicos de uma tempestade se fortalecendo. A natureza estava preparando um espetáculo de força bruta. Helene estava evoluindo de uma mera depressão tropical para um furacão de verdade. O processo era fascinante e aterrorizante ao mesmo tempo. A escala Saffir-Simpson, um sistema usado para categorizar a força do furacão, tornou-se uma ferramenta crítica. Ela ajudava a prever o impacto potencial e a preparar as comunidades para o que estava por vir. Helene estava rapidamente ganhando força, passando de uma tempestade de categoria 1 para uma categoria 3 em questão de dias. A velocidade dessa intensificação era alarmante. A tempestade estava em movimento, seu caminho incerto, seu potencial de destruição aumentando a cada hora que passava. As previsões mostravam várias possíveis trajetórias, cada uma com suas próprias implicações devastadoras. Helene agitava-se pelo Atlântico, ganhando força com as águas quentes do oceano. Imagens de satélite mostravam o tamanho enorme da tempestade e o olho sinistro e espiralado em seu centro. Meteorologistas rastreavam cada movimento de Helene, usando modelos de computador sofisticados para prever seu caminho e intensidade. Suas previsões forneceram informações cruciais para comunidades costeiras no caminho projetado da tempestade. Ordens de evacuação foram emitidas. Pessoas protegiam casas e empresas com tábuas. A ansiedade era palpável à medida que Helene se aproximava. A tempestade era uma bomba relógio e todos se preparavam para o impacto. A costa estava em alerta máximo. O furacão Helene, agora um grande furacão, estava se aproximando. As faixas externas da tempestade começaram a atingir o litoral com fortes chuvas e ventos fortes. Os abrigos de emergência abriram suas portas, oferecendo refúgio para aqueles que haviam evacuado suas casas. As equipes de emergência estavam a postos, preparadas para enfrentar quaisquer desafios que a tempestade trouxesse. A expectativa era carregada de tensão. A calmaria antes da tempestade havia chegado, mas todos sabiam que o pior ainda estava por vir. Helene era uma força a ser reconhecida. Cena 5. O toque da tempestade. A fúria do furacão. Helene se abateu sobre a costa. A maré de tempestade, um paredão de água empurrado para a costa pelos poderosos ventos do furacão, inundou áreas baixas. Ventos uivavam, arrancando telhados de edifícios e árvores pela raiz. Chuvas torrenciais causaram inundações generalizadas, transformando ruas em rios. A força da natureza estava em plena exibição, um espetáculo assustador de vento e água. Conforme a tempestade prosseguia, a comunicação se tornava difícil e o mundo exterior aguardava ansiosamente por notícias sobre o impacto. A tempestade era implacável.
Cena 6. As consequências. Tão rápido quanto chegou, o furacão Helene seguiu em frente, deixando para trás um rastro de destruição. A paisagem antes familiar agora estava marcada e abatida, transformada pela fúria da tempestade. Casas foram reduzidas a escombros. Empresas foram destruídas. Detritos cobriam as ruas, um testemunho do poder da tempestade. O ar estava denso com o cheiro de água salgada, madeira úmida e o odor fétido da decomposição. A verdadeira extensão dos danos estava apenas começando a ser percebida. O processo de recuperação seria longo e árduo. O caminho a seguir seria desafiador. Cena 7. Histórias de sobrevivência. Em meio à devastação, histórias de sobrevivência e resiliência começaram a surgir, mostrando a força do espírito humano. Pessoas que haviam enfrentado a tempestade em suas casas relataram histórias angustiantes de como sobreviveram ao furacão, com coragem e determinação. Equipes de emergência trabalharam incansavelmente, procurando por sobreviventes presos nos escombros e fornecendo ajuda médica aos necessitados. Vizinhos ajudavam vizinhos, compartilhando comida, água e palavras de encorajamento, fortalecendo os laços comunitários. O espírito humano, mesmo diante de tamanha adversidade, brilhava intensamente. A comunidade, embora ferida, não estava destruída. Sua força e união eram inspiradoras. Cena 8. Recolhendo os pedaços. O esforço de limpeza começou quase imediatamente após a passagem devastadora do furacão. As ruas estavam cobertas de destroços e a comunidade sabia que precisava agir rapidamente. Voluntários de comunidades vizinhas chegaram em massa, ansiosos para ajudar os afetados pela tempestade. Eles trouxeram suprimentos essenciais, como água, alimentos e roupas, e começaram a distribuir para aqueles que mais precisavam. Máquinas pesadas chegaram, removendo escombros e abrindo caminho para o início da reconstrução. Bulldozers e escavadeiras trabalharam incansavelmente para limpar as estradas e permitir o acesso às áreas mais afetadas. O governo decretou o estado de emergência, liberando recursos e ajuda para as áreas afetadas. Oficiais do governo visitaram a zona de desastre para avaliar a situação e garantir que a ajuda chegasse rapidamente. Ajustadores de seguros desceram à região, avaliando os danos e iniciando o longo processo de ajudar as pessoas a reconstruir suas vidas. Eles trabalharam lado a lado com as vítimas, oferecendo suporte e orientação. A tarefa à frente era assustadora, mas havia um sentimento de esperança no ar. As pessoas se uniram, determinadas a superar a adversidade e reconstruir suas casas e suas vidas. A comunidade se reconstruiria, mais forte do que nunca. Seu espírito era inquebrável, e juntos, eles sabiam que poderiam enfrentar qualquer desafio que viesse pela frente. Cena 9. O longo caminho para a recuperação. O caminho para a recuperação foi longo e árduo. Meses se transformaram em anos enquanto casas eram reconstruídas. Empresas reabertas e vidas lentamente voltavam a uma aparência de normalidade. As cicatrizes emocionais da tempestade persistiram, um lembrete do poder aterrorizante da natureza. Muitos lutaram contra a perda de entes queridos, suas casas e seu senso de segurança. No entanto, apesar de tudo, a comunidade perseverou. Eles se apoiaram mutuamente, compartilhando suas histórias, sua dor e sua esperança para o futuro. Sua resiliência foi notável. Cena 10. O legado de Helene. O furacão. Helene serviu como um lembrete severo do poder destrutivo da natureza, mostrando a força implacável dos ventos e das chuvas, e da importância da preparação. As comunidades aprenderam a importância de estarem sempre prontas para o inesperado. O legado da tempestade perdurou nas memórias daqueles que vivenciaram sua fúria, deixando cicatrizes profundas e histórias de sobrevivência. E nas lições aprendidas com o desastre,
As equipes de resposta emergencial se tornaram mais eficientes e coordenadas. Os códigos de construção foram fortalecidos, garantindo que as novas edificações fossem mais resistentes. Os planos de evacuação foram aprimorados, permitindo uma saída mais rápida e segura das áreas de risco. E as comunidades investiram em sistemas de alerta precoce, que agora são mais precisos e confiáveis. A experiência de Helene, embora dolorosa, levou a melhorias que ajudariam a mitigar o impacto de futuras tempestades, salvando vidas e propriedades. Das ruínas, emergiu uma comunidade mais forte e resiliente, unida pelo desejo de reconstruir e prosperar. Para sempre marcada pela tempestade, mas determinada a seguir em frente. Mas para sempre determinada a enfrentar quaisquer tempestades que a vida pudesse trazer, com coragem e união. A história de Helene é um testemunho do poder da natureza, que pode ser tanto devastador quanto inspirador, e da resiliência do espírito humano, que sempre encontra uma maneira de se reerguer e continuar.